Paradoxo do avô. Se você usar uma máquina do tempo para impedir seus avós de se encontrarem, poderá evitar o seu próprio nascimento. Mas se você nunca nasceu, como poderia ter usado a máquina do tempo em primeiro lugar? Paradoxo de Sorites. Você tem um punhado de areia. Se remover um grão por vez, em que momento ele deixa de ser um punhado? Navio de Teseu. Imagine um navio que você substitui todas as partes aos poucos. Ele ainda pode ser considerado o mesmo navio? E se por acaso você usar as partes antigas para construir outro navio, qual dos dois seria o original? Isso se aplica a nós mesmos, já que com o tempo as nossas células são substituídas. Mas então, será que deixamos de ser a pessoa que éramos, já que nada no nosso corpo é a matéria original? E só para lembrar, se está gostando do vídeo, ajude dando aquele like e se inscrevendo. Paradoxo do Cat 22. Para conseguir seu primeiro emprego, você precisa de experiência. Mas para ter experiência, você precisa de um emprego. Ou seja, você só consegue um se já tiver o outro. Aquiles e a tartaruga. Um corredor rápido dá uma vantagem inicial a uma tartaruga em uma corrida. O paradoxo diz que Aquiles nunca ultrapassará a tartaruga porque toda vez que ele alcança o ponto onde a tartaruga estava, ela já avançou um pouco. Isso continua indefinidamente, fazendo parecer que Aquiles nunca conseguirá alcançá-la. Paradoxo da barbearia. Em uma cidade, a regra é que o barbeiro barbeia aqueles que não se barbeiam. Mas quem barbeia o barbeiro? Se ele se barbeia, quebra a regra. Se não se barbeia, deveria ser barbeado conforme a regra. Paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto e cheio de estrelas com planetas, onde estão todos os alienígenas, com tantas chances de vida inteligente, por que nunca vimos nenhum sinal dela? Paradoxo de Simpson. Acontece quando uma tendência aparece em diferentes grupos de dados, mas desaparece ou se inverte quando esses grupos são combinados. Isso mostra que a conclusão geral pode ser o oposto das conclusões dos subgrupos individuais. Por exemplo, Ana acerta mais questões que Bruno em matemática e em português. Mas no total da prova, Bruno tem a maior nota, porque as questões que ele acertou valiam mais pontos. Paradoxo da tolerância. Tolerância ilimitada pode fazer com que a tolerância desapareça, ao permitir intolerância em excesso. Para que uma sociedade tolerante sobreviva, ela não pode tolerar a intolerância. Paradoxo do Bootstrap. Se um viajante do tempo entregasse para o Einstein um livro com a teoria da relatividade quando ele era jovem, e Einstein a publica como sua, quem é o autor original? Paradoxo de Stockdale. Acreditar que você terá sucesso em breve diminui suas chances de sucesso. Por outro lado, manter a crença de que terá sucesso algum dia aumenta suas chances. Por exemplo, imagine um prisioneiro esperando ser libertado. Se ele acredita que sairá até o Natal, pode ficar desesperado quando isso não acontece. Mas se ele aceita que pode demorar, enquanto continua acreditando que um dia será libertado, ele aguenta firme. Paradoxo de Jevons. Melhorias tecnológicas que aumentam a eficiência do uso de recursos tendem a causar um aumento geral no consumo, pois as pessoas passam a gostar mais do produto. Por exemplo, motores de carro ficaram menos barulhentos, mais potentes e passaram a gastar menos combustível. Mas, em vez disso, reduzir o consumo de gasolina, as pessoas começaram a dirigir mais porque a experiência ficou mais prazerosa. Com isso, o consumo total de gasolina aumentou. Paradoxo de Olbers. Por que o céu é escuro se há um número vasto de estrelas no universo? Paradoxo da parcimônia. Economizar mais dinheiro individualmente geralmente é algo bom, mas pode causar problemas econômicos coletivos, como a redução do consumo e do crescimento econômico. Paradoxo do enforcamento inesperado. Um prisioneiro condenado é informado de que será enforcado em algum dia da semana, mas a execução será uma surpresa. Conforme a semana avança, ele raciocina que domingo é o último dia possível e que ainda seria uma surpresa no sábado. Mas se o enforcamento não ocorrer até sábado à noite, domingo já não seria surpresa. Ele então conclui que o enforcamento deve ser no sábado. Mas agora isso também já seria esperado, e não mais uma surpresa. Paradoxo do valor. Coisas essenciais, como a água, são mais baratas, apesar de cruciais, enquanto itens não essenciais, como diamantes, são mais caros. Paradoxo do Pinóquio. Se Pinóquio diz, meu nariz vai crescer, cria-se um dilema lógico. Se for verdade, seu nariz deve crescer. Mas então ele está mentindo. Se for mentira, o nariz não deve crescer. Mas então ele está dizendo a verdade. Paradoxo do hedonismo. Quanto mais diretamente se busca o prazer ou a felicidade, menor é a chance de alcançá-los. Paradoxo do crocodilo. Um crocodilo rouba uma criança e promete devolvê-la se o pai prever corretamente o que ele fará. Se o pai diz que a criança não será devolvida e o crocodilo concorda, surge um paradoxo. Se ele devolve, contradiz sua promessa. Se não devolve, também contradiz o acordo. Paradoxo da espada e do escudo.
O que acontece quando uma espada afiada o suficiente para cortar qualquer escudo encontra um escudo forte o suficiente para bloquear qualquer espada? O paradoxo da dicotomia. Imagine caminhar em direção a um destino. Para alcançá-lo, você precisa primeiro caminhar até a metade do caminho. Para chegar à metade, precisa caminhar um quarto do caminho. E assim por diante, criando um número infinito de passos e impedindo que você chegue ao destino. Paradoxo de Fletcher. Embora pareça que uma flecha em movimento muda constantemente de posição, o paradoxo argumenta que em qualquer instante ela não pode se mover para onde não está, nem permanecer onde está, tornando-a imóvel. Como o tempo consiste nesses instantes, o paradoxo sugere que a flecha está imóvel o tempo todo. Paradoxo do hotel infinito. Em um hotel infinitamente grande com infinitos quartos, mesmo que todos estejam ocupados, ainda é possível acomodar mais hóspedes. Para acomodar você, o hotel poderia mover o hóspede do quarto 1 para o quarto 2 e assim por diante. Isso é possível, pois há infinitos quartos. Paradoxo do cartão. Um cartão tem escrito na parte da frente a frase do outro lado deste cartão é verdadeira. E no verso dele, a frase do outro lado deste cartão é falsa. Qual dessas frases é verdadeira? Paradoxo do mentiroso. Imagine alguém dizendo, estou mentindo. Se essa pessoa está mesmo mentindo, então está dizendo a verdade, o que significa que mentiu ao dizer que estava mentindo. Cérebro de Boltzmann. Pode ser mais provável que um único cérebro surja espontaneamente no vazio, com memórias de ter existido em nosso universo, do que o próprio universo inteiro surgir. Então, quem garante que esse não seja o caso e que tudo que temos de experiências e memórias sejam apenas isso? Paradoxo do enriquecimento. Aumentar o alimento disponível em um ecossistema pode levar à instabilidade e até à extinção. Paradoxo da recuperação de serviço. Corrigir com sucesso um problema em um produto defeituoso pode levar a uma satisfação do consumidor maior do que se nenhum problema tivesse ocorrido. Paradoxo da estabilidade e instabilidade. Quando dois países possuem armas nucleares, a probabilidade de uma guerra direta entre eles diminui muito, mas a chance de conflitos menores ou indiretos entre eles aumenta. Teoria do processo irônico. O processamento irônico é o processo psicológico pelo qual as tentativas deliberadas de suprimir ou evitar certos pensamentos tornam esses pensamentos mais persistentes. Paradoxo da escolha. A teoria de que eliminar opções de escolha do consumidor pode ser benéfico, pois reduz muito a ansiedade durante as compras. Paradoxo do aniversário. Para ter 100% de probabilidade de pelo menos 2 pessoas em um grupo fazerem aniversário no mesmo dia, é necessário ter 366 pessoas. Mas para 50% de probabilidade, bastam 23 pessoas. Gato de Schrödinger. Na teoria quântica, uma partícula pode estar em múltiplos estados simultaneamente quando não é observada. Esse estado é chamado de superposição. Quando observada, a superposição colapsa, e a partícula está aleatoriamente em apenas um dos estados. Suponha que colocamos uma máquina que libera veneno apenas quando a partícula está no estado A, dentro de uma caixa, junto com um gato. Até ser observada, a máquina tanto libera quanto não libera o veneno. Isso significa que, até ser observada, o gato está ao mesmo tempo vivo e morto. Isso só funcionaria se não considerássemos o gato ou a máquina como observadores. Paradoxo dos gêmeos. Segundo Einstein, quanto mais rápido você se move pelo espaço, mais devagar você se move no tempo. Se seu irmão gêmeo idêntico se tornar astronauta e viajar em uma nave à velocidade da luz, você estaria alguns anos mais velho do que ele quando ele voltasse. Paradoxo da amizade. Em média, seus amigos tendem a ter mais amigos do que você. Isso acontece porque pessoas sociáveis e com mais amigos são mais propensas a serem amigas dos seus amigos. Paradoxo do corvo. Se você quer confirmar que todos os corvos são pretos, encontrar um corvo preto apoia a sua hipótese. Mas o paradoxo sugere que encontrar algo que não é um corvo e não é preto, como uma maçã verde, também apoia a sua hipótese. Paradoxo da força irresistível. O que acontece quando uma força imparável encontra um objeto imóvel? Paradoxo da loteria. Se há um bilhete premiado em uma grande loteria, é razoável acreditar que qualquer bilhete específico não seja o vencedor, mas não é razoável acreditar que nenhum bilhete vencerá. Paradoxo da prevenção. Depois de se preparar para evitar uma catástrofe e mitigar os danos, a percepção do público sobre a gravidade da catástrofe será menor devido aos danos limitados causados.